Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje da disciplina de Contabilidade Geral. Eu sou a professora Fernanda Amaral e hoje nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos. Vamos lá. Esses conteúdos foram os referente às atividades de sala de aula invertida, aquelas que vocês realizaram no AVA, sobre técnicas contábeis e contas contábeis. Então agora eu vou tentar explicar nesse vídeo sobre as técnicas contábeis e as contas contábeis. Bom, então quais são as técnicas contábeis? Partindo do conceito que a contabilidade estuda o patrimônio. Então, vocês já estudaram o que é o patrimônio. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, partindo do conceito de a contabilidade estuda o patrimônio em suas variações quantitativas. Então, quando nós falamos variações quantitativas, nós estamos relacionando esses valores em reais, quantidades. Então, esses valores em reais. E qualitativas. Então, quais são as variações qualitativas? Então, o patrimônio, ele pode ser bem, direito ou uma obrigação. Então, essa é a qualidade do patrimônio. Ele pode ser um bem, direito ou uma obrigação. Em decorrência de fatos administrativos. Então, o que são fatos administrativos? Nós vamos ver nos próximos slides o conceito de fatos administrativos. Então, em decorrência dos fatos administrativos, podemos inferir de imediato que a função da contabilidade é o registro. Então, nós temos que fazer o quê? Registrar esses fatos administrativos. E como que nós vamos fazer isso? É isso que nós vamos aprender hoje utilizando o quê? As técnicas. Como que a gente vai fazer o registro desses fatos administrativos relacionados ao patrimônio? Então, nós vamos fazer o registro e o controle desses fatos. Então, as técnicas contábeis, elas vão auxiliar no registro e no controle desses fatos administrativos. Bom, mas antes de nós estudarmos cada técnica contábil, nós precisamos compreender alguns conceitos. Então, diferenciar o que é um ato administrativo. Então, um ato administrativo é uma operação que não modifica o patrimônio. Então, nós temos um exemplo. Vamos lá. Contratação de um funcionário. Quando eu contrato um funcionário, no ato da assinatura do contrato, ocorre alguma alteração no patrimônio da empresa? Ocorre alguma alteração nesse patrimônio? Não. Se não ocorre, nesse caso, nós chamamos de ato administrativo. Um outro exemplo de ato administrativo que nós temos é a assinatura de contrato de aluguel. Então, nós fazemos a assinatura de um contrato de aluguel, que nada mais é do que um ato administrativo, que é uma operação que naquele momento da assinatura do contrato, ele não modifica o patrimônio da entidade. Bom, agora nós temos que compreender o que é um fato administrativo. O fato administrativo é toda operação que modifica o patrimônio. Lembrando que o patrimônio é formado por conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, todo fato que vai modificar o patrimônio pode ser esse fato administrativo, ele pode ser um fato permutativo, ele pode ser um fato aumentativo
ou diminutivo do patrimônio. Então, vamos a um exemplo de fato administrativo. Compra de matéria-prima a prazo. É um fato administrativo? Sim. Vamos lá. Por quê? Então, entrou o que na empresa? Matéria-prima. A compra foi a prazo ou à vista? Foi a prazo. Então, gerou o que? Entrou no estoque da empresa o produto e o que aconteceu? Gerou uma obrigação de um pagamento futuro. Então, é um exemplo de fato administrativo. Um outro exemplo, pagamento de salário de funcionário. Já é um fato administrativo. Por quê? Porque o que nós realizamos aí? Então, vamos lá. Estava lançado lá na conta de obrigações salários a pagar. O que aconteceu? Eu vou baixar aquela conta e vai sair ou da minha conta contábil, caixa ou de bancos, vai sair recurso para eu quitar o salário do meu funcionário. Um outro exemplo de fato administrativo, pagamento de fornecedor. Também é um exemplo de fato administrativo. Por quê? Porque ele modifica o patrimônio. Continuando. Bom, agora nós vamos iniciar as técnicas contábeis. Então, são chamadas de técnicas contábeis as metodologias utilizadas, olha o que nós falamos, para registrar. Como é que eu vou registrar esses fatos administrativos? Então, nós temos a escrituração contábil, que nada mais é do que descrever esses fatos. Depois que a gente escriturar esses fatos num livro específico, que é chamado livro diário, com base na escrituração contábil, nós vamos fazer o quê? Uma outra técnica contábil. Nós vamos fazer o quê? A elaboração das demonstrações contábeis. Então, as principais demonstrações que nós vamos estudar nessa disciplina será o balanço patrimonial, onde nele vamos apresentar a consolidação de um determinado período das contas de bens, direitos mais obrigações. Continuando, aí nós temos, depois de fazer essa consolidação da escrituração contábil, na consolidação da escrituração contábil, elaborando as demonstrações contábeis, nós vamos fazer o quê? A análise, consistência e qualidade dos lançamentos. Nós vamos fazer o quê? A auditoria. A auditoria não será nosso objeto de estudo na nossa disciplina de contabilidade geral. Então, em contabilidade geral, nós vamos estudar somente essas duas técnicas. A escrituração contábil e a elaboração de algumas demonstrações contábeis, que uma delas é o balanço patrimonial, que eu falei que é a consolidação de um determinado período das contas de bens, direitos e obrigações, e uma outra demonstração contábil que nós vamos estudar é a DRE, que é chamada de demonstração de resultado de exercício, que nada mais é que a receita, ou seja, a quantidade vendida pela entidade menos os custos e despesas. Então, o que faz a auditoria? Mas é interessante a gente compreender essas outras técnicas. Então, nós temos a auditoria. A auditoria, ela busca, nesse caso, verificar se aqueles lançamentos lá da escrituração contábil, eles são consistentes e de qualidade, ou seja, demonstra a realidade da organização e atende aos princípios contábeis de escrituração, porque a escrituração contábil, ela tem que seguir princípios para que ela consiga gerar informações para tomada de decisões, tanto para os usuários internos como para os usuários externos. Posteriormente à auditoria, nós temos uma outra técnica contábil, que é o quê?
Análise de balanços. O que faz a análise de balanço? Ela faz o quê? Ela vai diagnosticar a saúde econômica e financeira da empresa. Então, nós temos 4 técnicas contábeis: escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço. Continuando, agora um resumo de todas essas 4 técnicas. Vamos lá, então, para nós temos então aqui a escrituração contábil, que é a técnica pela qual as ocorrências com efeitos no patrimônio são registradas, sendo utilizado para possibilitar a agregação de diversos fatos ocorridos. Então, nosso foco da nossa disciplina é realizar a escrituração dos fatos administrativos e realizar o quê? A elaboração das demonstrações contábeis ou financeiras, como é chamada. Elas são chamadas as demonstrações de contábeis ou demonstrações financeiras, que nada mais é do que uma consolidação dos fatos registrados ou escriturados de um determinado período. Aí outra técnica que nós temos, que é a análise de balanços, que é possível comparar o quê? Comparar a situação da empresa dentro do setor que ela atua, e é importante a análise de balanço também para verificar o quê? A capacidade de pagamento da empresa, certo? Bom, a última técnica contábil que nós temos é a auditoria, como eu disse anteriormente, é a técnica pela qual se verifica a qualidade da informação prestada, ou seja, a escrituração contábil que foi realizada, ela seguiu os princípios e preceitos das normas contábeis? Se sim, o pessoal da auditoria vai fazer o quê? A confirmação, então eles vão confirmar ou não se os demonstrativos apresentados representam com fidelidade a situação patrimonial. Continuando, no próximo slide. Vamos lá. Agora nós vamos para o conceito de contas. Então, o que são contas contábeis? Para compreender o conceito de contas, nós precisamos saber que a escrituração ou registro dos fatos contábeis é realizado pelo método das partidas dobradas. Então, vocês lembram lá que, segundo a história da contabilidade, quem desenvolveu esse método das partidas dobradas foi o Frei Luca Pacioli, certo? Bom, segundo esse método das partidas dobradas, para cada débito, aí vocês têm que fazer a relação, não utilizar o conceito de débito que vocês têm no senso comum. Tá? Eu tenho um débito com fulano. No senso comum, isso representa uma dívida. Só que na contabilidade é um pouquinho diferente. Então, na ciência contábil, esse débito representa destino. Então, vamos lá. Na contabilidade diz que para cada débito, ou seja, para cada destino, tem um crédito. Então, na contabilidade, o conceito de crédito, então, é diferente também do nosso senso comum. Ah, eu tenho um crédito com fulano, né? Ou seja, eu tenho um valor em haver com fulano, tá? Então, fulano me deve. Isso. Então, crédito na contabilidade, nós vamos fazer uma relação com a palavra
origem. Então, vamos lá. Débito na ciência contábil representa destino. Crédito na ciência contábil representa origem. Tá certo? Então, segundo o método das partidas dobradas, débito para cada débito tem um crédito de igual valor. É o que nós vamos ver aqui. Então, seguindo este método, para o registro de um fato contábil, utilizamos pelo menos quantas contas? 2 contas. Por quê? Porque eu preciso de uma conta contábil de débito e outra de crédito. Pelo menos 2. Pode ocorrer casos que eu vou ter 3 contas, mas que se eu somar, tipo, se tiver 2 contas de débito e essas 2 contas deu R$100, 50 cada uma, o valor de um crédito vai ser 100. Então, tem que somar o total de débitos, tem que ser igual ao total de créditos. Continuando o conceito de contas. Então, o que é uma conta na contabilidade? Então, nós temos que compreender o conceito de conta na ciência contábil, não no senso comum. No senso comum é aquele no nosso convívio familiar, a gente tem o conceito do que é conta, certo? Mas na contabilidade, conta é o que? É um outro conceito. É um recurso contábil utilizado para reunir sobre um único item todos os eventos e valores patrimoniais. Quais são os valores patrimoniais? Bens, direitos ou obrigações. Então, na conta contábil, eu vou reunir, ou seja, eu vou agrupar nessa conta contábil todos os eventos e valores que têm relação com essa conta. Daqui a pouco vocês vão compreender melhor o que é uma conta contábil. Aí nós temos exemplo de conta contábil. Então, nós temos exemplo de conta contábil. Veículos. Então, vamos lá. Então, veículos, vamos ver a classificação dele. Então, é um valor patrimonial que é classificado como o quê? Como bem, como direito ou como obrigação. Então, veículo é considerado como um bem, certo? Então, se eu comprei um veículo, se eu vendi um veículo, todas as movimentações relacionadas a veículos vai ser lançado naquela conta contábil chamada veículo. Então, eu vou agrupar todos o quê? Todos os eventos, todos os lançamentos contábeis relacionados a veículo naquela conta. Agora, uma outra conta, que eu trouxe aqui um outro exemplo, que é a conta estoque, que também é um bem. Então, vamos lá. Todas as compras que eu fizer vamos lá, eu tenho uma empresa, pode ser uma indústria, uma empresa de prestação de serviço, pode ser um comércio. Então, eu tenho estoque aí o estoque ele pode se subdividir em estoque de matéria-prima, estoque de produtos acabados, estoque de mercadoria para revendas. O que acontece? Eu vou agrupar na conta estoques todos os eventos e valores patrimoniais relacionados com estoque. Comprei matéria-prima, então o destino dessa matéria-prima foi para a conta estoque. Ah, tá. Vamos lá. Estoque de mercadoria para revenda. Então, quando eu comprei esse estoque de mercadoria para revenda, o destino dessa mercadoria foi para a conta estoque. Vamos lá. Venda de mercadorias. Então, gerou o quê? Uma receita. Automaticamente, todos esses lançamentos
de entrada e de saída serão lançados na conta estoque, que for relacionada a estoque. E nós temos aqui uma outra conta que é chamada de conta caixa. Nessa conta caixa são lançados todos os valores em espécie, ou seja, dinheiro em espécie que eu tenho lá disponível, que eu posso pegar, abrir a gaveta lá da minha empresa e pegar, eu vou lançar na conta caixa. Então vamos lá, venda à vista. Então, vendi mercadoria à vista. Então, o que aconteceu? Entrou dinheiro no caixa. Então, esse lançamento eu vou agrupar, né? Eu vou usar duas contas, porque lá diz que a gente usa para lançar um fato contábil pelo menos duas contas. Então, esse recurso vai entrar na conta caixa, certo? Um outro exemplo de conta que nós temos é aqui a conta bancos, conta movimento, que são aqueles valores, aquela conta bancária que eu tenho junto à instituição financeira, onde eu faço a movimentação bancária da empresa. Então, hoje em dia, não se usa muito ter dinheiro em espécie, né? O que se utiliza é um caixa fixo, um valor específico que se tem lá na conta. Posteriormente a esse valor, o que acontece? A maioria das empresas, elas trabalham mais com o quê? Com a conta bancos, conta movimento. Eu espero que vocês já estejam compreendendo o conceito de contas através do exemplo de conta contábil que eu trouxe aqui. Ok? Vamos continuar.